Ontem, 9 de novembro, fizeram 25 anos da queda do Muro de Berlim. A burguesia e aqueles que defendem o capitalismo como sistema ideal, seus porta-vozes, procuraram e procuram usar esses acontecimentos da queda do Muro de Berlim como suposto fim do socialismo. Houve quem disse, inclusive, que seria o fim da história. Como dizia Fukuyama, que com a queda do Muro de Berlim não existiria mais nada. Acabou a história. Era o capitalismo que ia determinar tudo e nada mais seria possível. Era a paz, era o American of the Life que ia demonstrar e garantir o bem-estar para todos. E o que a gente observa é que é justamente o contrário. Leon Trotsky, um dos revolucionários que contribuíram com o processo revolucionário na Rússia, ele já explicou o que aconteceu com a Revolução Russa. E ele explica que o chamado socialismo real, na verdade, de socialismo não tinha grande coisa. O Estado russo estava numa situação intermediária entre capitalismo e socialismo. E explicava, inclusive, que não basta apenas ter a propriedade estatal dos meios de produção para se ter uma sociedade socialista. Para que de fato fosse uma sociedade socialista, o Estado teria que ir aos poucos desaparecendo e ser substituído por uma democracia autêntica do conjunto da maioria, dos operários, da juventude. E aí alguns podem dizer, bom, mas por que então o Estado russo caiu? O que aconteceu? E aí é sempre bom lembrar da história. A Rússia era um país feudal. Quando foi feita a Revolução, as forças produtivas ainda não estavam plenamente desenvolvidas e para garantir o mínimo de condições para o conjunto do povo, na situação em que se encontrava a Rússia, era preciso desenvolver de forma ágil e rápida a questão das forças produtivas. No entanto, diante da fragilidade da classe operária, a Revolução Russa ela não avançou. Ela foi traída na medida em que tomou posse do poder, não uma democracia autêntica do ponto de vista dos operários, mas sim a burocracia totalitária, representada no nome de Stalin, que pouco a pouco foi destruindo as conquistas da Revolução e, evidentemente, o Trotsky também dizia que, diante daquela situação da burocratização do Estado russo, o mais provável é que aquele Estado iria, de fato, voltar a ser capitalista. Então, na prática, o que nós temos em 89 não foi o fim do socialismo, foi o fim do estalinismo, daquela burocracia totalitária que destruiu a Revolução Russa, que destruiu as conquistas da Revolução e que impuseram, inclusive, para o conjunto do mundo capitalista, que ao ver aquela cena dos operários tomarem o poder, preocupados, acabaram dando os anéis para não perder os dedos. Ou seja, em grande medida, muitas das conquistas do estado de bem-estar social que temos hoje foi concedido pela burguesia, não porque são bonzinhos, mas para tentar amenizar os impactos da Revolução Russa que trazia conquistas amplas para o conjunto dos trabalhadores da juventude. Então, acho que é importante que a gente trate do verdadeiro sentido que devemos dar à queda do Muro de Berlim, que não é o que a burguesia diz que foi o fim do socialismo, e para alguns, inclusive, o fim da história, mas sim, o que aconteceu foi o fim
do stalinismo, um regime totalitário que traiu, que destruiu a Revolução Russa, a primeira revolução operária, que foi mais longe. Tivemos a experiência da Comuna de Paris, mas mais contundente e concreta foi, com certeza, a Revolução Russa. E para aqueles que achavam e diziam que a história acabou, que não haveria mais nada a ser feito, nós estamos aí hoje com uma crise econômica brutal. Os livros de Marx, o Capital, por exemplo, têm vendido como nunca, porque, efetivamente, somente o Marx conseguiu explicar as contradições do capitalismo, que por ser um sistema baseado não na socialização da riqueza, mas sim na obtenção do lucro, ele entra em contradição. As forças produtivas que nós temos hoje teriam todas as condições de garantir vida plena, bens, para todo mundo viver bem e feliz. Só que, no entanto, o sistema capitalista não produz para fazer todo mundo feliz. Ele produz para vender e para ter lucro. E hoje nós vivemos uma crise de superprodução, uma crise semelhante à de 1929, onde a burguesia não sabe o que fazer para resolver o problema da crise, e o que nós vemos é que a história não acabou e que a luta de classe efetivamente continua na ordem do dia, e não é por isso, não é por acaso que a gente vê cotidianamente manifestações, mobilizações, governos sendo derrubados dos poderes por todo o mundo. A cada momento em que a burguesia tenta jogar nas costas da classe trabalhadora e da juventude as consequências da crise que ela gerou, a classe operária, a juventude se levanta e vai às ruas. Tivemos um pequeno exemplo em julho de 2013. Como a crise não se resolverá, a crise de 29 só se resolveu com a Guerra Mundial, que destruiu forças produtivas, armas, e aí criou uma nova perspectiva de desenvolvimento. Hoje, o que nós temos no cenário à vista não é um cenário de guerra, até porque, se tiver uma guerra mundial, pode não sobrar mais nada. E aí, por conta disso, é que a burguesia se encontra desesperada, fomentando pequenos conflitos para tentar destruir as armas que produz, bem como as forças produtivas, para tentar dar um gás e ver se consegue construir um novo fluxo de desenvolvimento, o que não está concretamente na ordem do dia. É uma situação realmente difícil e, com certeza, a burguesia vai tentar, a partir dos seus governos, jogar as consequências da crise nas costas do povo trabalhador, atacando os serviços públicos, atacando os direitos dos trabalhadores, conquistados com muita luta, mas, com certeza, a classe operária, a juventude, vai voltar às ruas para exigir e arrancar todas as suas reivindicações e não aceitar que as consequências da crise que a burguesia gerou sejam jogadas nas costas do povo trabalhador e da juventude. Então é fundamental que a gente reflita sobre essa data importante, dando o verdadeiro sentido de que ela, de fato, a queda do Muro de Berlim foi a queda do stalinismo e, com certeza, novos momentos de revolução virão e a classe operária vai ter muito mais consciência e, com certeza, vai levar a cabo esse sistema capitalista de morte e sofrimento.